O sistema prisional brasileiro enfrenta enormes desafios relacionados à sua capacidade de oferecer condições dignas aos reclusos, reflexos de uma crise estrutural e histórica. Superlotação, infraestrutura precária e tratamento desumano configuram um cenário que distancia o país dos preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais de direitos humanos. Esses fatores reforçam a percepção de que as prisões, em sua maioria, não cumprem efetivamente sua função ressocializadora, mas sim perpetuam um ciclo de marginalização. Além da questão estrutural, os detentos frequentemente enfrentam problemas psicológicos e emocionais que são gravados pelo ambiente prisional. A privação de liberdade, somada às condições insalubres e à violência presente no cárcere, contribui para o aumento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. A ausência de programas que promovam a saúde mental dentro das penitenciárias agrava ainda mais o quadro, tornando a ressocialização um objetivo distante para muitos internos. A realidade social dos detentos também é um reflexo da desigualdade existente no país. Grande parte da população carcerária é composta por indivíduos oriundos de contextos de pobreza, baixa escolaridade e exclusão social. Esses fatores demonstram que o sistema penal, além de punitivo, atua de forma seletiva, atingindo principalmente as camadas mais vulneráveis da sociedade. Assim, as prisões acabam por reproduzir desigualdades, perpetuando o ciclo de marginalização daqueles que já se encontram em situações de vulnerabilidade. Nesse contexto, a busca por soluções sustentáveis e humanizadas para o sistema prisional é uma necessidade urgente. Essas iniciativas não apenas melhoram as condições de vida dos detentos, mas também podem promover mudanças estruturais e culturais no sistema, transformando em um espaço que assegura a dignidade humana e contribui efetivamente para a reintegração social. Já os presos vivem em grupos separados, muitas vezes por facções, as quais se denominam pertencer. Os presos obedecem aos comandos que são dados. Quando não fazem, vão para o castigo, então na maioria das vezes obedecem sem questionar. Para manter a ordem e segurança no ambiente de trabalho, é necessário ser firme nas ações, não ficar brincando com os presos para não confundir as coisas e tomar ousadia. Falar o necessário, ter atenção e, ao sinal de qualquer ação por parte dos presos, acionar o alarme e solicitar apoio. Dentre todos os cursos de formação, são apresentados vários exemplos e situações distintas. Porém, o real é diferente do lúdico e cada dia é diferente do outro. Mas todo treinamento é importante para preparar o profissional para as mais diversas situações que possam ocorrer. Bom, o senhor, como advogado criminalista, quais são os principais desafios enfrentados pelo advogado criminalista no sistema prisional brasileiro? Pronto. Os principais desafios enfrentados por um advogado criminalista no sistema prisional brasileiro são a entrevista reservada para o seu cliente, ou seja, isso não é respeitado nos presídios. Por quê? Os parlatórios eles têm uma dificuldade tremenda de... Os parlatórios eles não têm as condições adequadas para que seu advogado e seu cliente mantenham um contato de forma reservada. Porque os parlatórios eles estão sem ar-condicionado, sem telefone e sem uma condições adequadas para você fazer entrevista com seu cliente. Dessa forma, você tem que estar gritando de um lado para o outro para que seu cliente ouça o que você quer falar, ouça a orientação que você tem que dar, ou seja, há uma dificuldade tremenda dessa entrevista reservada e de forma adequada com o seu cliente. Dentre outros desafios, a gente pode mencionar também o cumprimento de alvará. Hoje, você manda o alvará de soltura do seu cliente para o presídio e simplesmente os agentes eles não cumprem ou cumprem quando quer. Entendeu? E ficar no presídio, ainda que seja por um dia ou algumas horas, é doloroso para quem está lá. Esses são os principais desafios que eu vejo hoje, né, como advogado, dentro do sistema prisional brasileiro. Podemos também listar
o desafio de a visita, né? A visita dos familiares para com o preso. Hoje é muito difícil os seus familiares ter uma entrevista com o seu ente que está lá custodiado. Na sua opinião, como um advogado criminalista que vive esse dia a dia de todos esses desafios que o senhor citou anteriormente, de que forma eles poderiam ser resolvidos ou mesmo amenizados para que tenham uma melhor dignidade dos custodiados? O ideal seria que a legislação fosse respeitada, né? Na verdade, a gente tem uma legislação boa e eficiente. Boa e eficiente no sentido legislativo. Porque, observe, tá tudo na lei, só que ninguém respeita, né? Ninguém respeita. O ideal seria o quê? Que o diretor, o agente penitenciário, o policial penal, né, observasse aquilo que o legislador falou. Já, quando voltamos o nosso olhar para Salvador e região metropolitana, o sistema penitenciário de Salvador, da Bahia e do Brasil, como um todo, carrega marcas profundas de um passado de desigualdades estruturais. A herança colonial, marcada pela exploração e pela escravidão, moldou não apenas a formação social, mas também a lógica de repressão que ainda impera nas prisões. Em Salvador, cidade com maioria negra, as populações mais pobres e vulneráveis são as que mais sofrem com a seletividade do sistema penal. Historicamente, as prisões brasileiras nasceram como espaço de exclusão e punição, longe de qualquer ideia de ressocialização. No caso da Bahia, essa herança se reflete nas condições degradantes nas unidades prisionais, especialmente na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, que frequentemente enfrenta problemas de superlotação, falta de higiene e ausência de programas efetivos de reabilitação. Apesar das limitações do sistema, diversos projetos buscam transformar a realidade dos internos. Alguns dos projetos implementados em Salvador é o de remissão de pena por meio da leitura, que busca incentivar a educação e oferecer alguma alternativa à ociosidade dos presos. Oficinas de capacitação profissional, promovida por algumas ONGs e parcerias com universidades, também têm sido realizadas com iniciativas voltadas para artesanatos, jardinagem e pequenos negócios. Além desses, existem outros projetos específicos postos em prática no sistema carcerário de Salvador e região metropolitana, como Projeto Fênix, promovido pela SEAP, oferece capacitação em psicocultura, visando a reabilitação e a geração de renda. Projeto de extensão Reconstruindo o Amanhã, realizada pela UNEB em parceria com o Ministério Público Federal, inclui ações culturais, artísticas e de lazer para promover a dignidade dos internos. Projeto Mãos que Fazem Artes, permite a exposição e comercialização de produtos artesanais, proporcionando capacitação de renda. Inscrição para o Enem. O SEAP promove a inscrição dos internos para o Exame Nacional de Ensino Médio, incentivando o aprendizado. PRORES, projeto da Socializa Brasil, que inclui formação profissional e programas de microcrédito para facilitar a reintegração social. Entretanto, esses projetos ainda são insuficientes diante da magnitude do problema. Além disso, muitas dessas ações enfrentam limitações de financiamento e abrangência, não alcançando a maioria da população carcerária. O sistema como um todo ainda prioriza um modelo punitista com foco em aprisionar ao invés de reabilitar. A implementação de projetos eficazes é essencial, mas só será bem-sucedida se acompanhada de uma reforma estrutural que combata as desigualdades e promova a dignidade dos internos. É fundamental que haja um comprometimento conjunto de governos, instituições e sociedade civil para fortalecer as políticas de ressocialização e garantir que todos os internos tenham acesso a oportunidades reais de reabilitação e reintegração. Dessa forma, poderemos romper com um ciclo de exclusão e construir um sistema penitenciário que, além de punir, promova o verdadeiro resgate da cidadania e dignidade humana. Você poderia me falar um pouco sobre você? Não precisa dizer seu nome nem o local que foi preso. Eu cumpri pena por tráfico, porte e resistência. Minha pena foi de 6 anos e mais ou menos 7 meses. Tirei 5 anos incondicional no ano de 2013. Descreva as condições de vida dentro da prisão, como elas afetaram sua saúde mental e física.
a situação lá dentro é precária, é muito pouco para sobreviver. Eles têm muito descaso com a gente, os agentes não estão nem aí pra gente e acaba que muitos enlouquecem lá dentro porque afetam nosso psicológico. Você acredita que a sociedade e os familiares oferecem apoio suficiente para os ex-presidiários se reintegrarem? Não. Muitos dos familiares dos detentos que eu tinha contato abandonavam seus parentes que estavam ali presos, e a sociedade em si não está nem aí pra gente. Para eles, continuavam ainda presos até o momento da chegada do dia da nossa morte. Existe alguma atividade ou projeto de ocupação prisional que você participou e que tinha foco em sustentabilidade, por exemplo, hortas, criação de peixes ou oficina de reciclagem? Apesar de eu não ter feito remissão de pena devido à minha cadeia, que foi de 6 anos e mais ou menos 7 meses, que é considerado baixo, lá realmente tem as escolas e as práticas de reciclagem mesmo, mas em nenhum momento vi outras atividades sustentáveis como horta dentro do presídio, bem como piscicultura para que os produtos fossem distribuídos. Logo, os meios sustentáveis que foram citados geram inúmeros benefícios para todos os sistemas penitenciários de Salvador e região metropolitana, como pacificação, humanização e higienização do ambiente prisional, melhoramento das condições de convivência no cárcere e incentivo à proteção do meio ambiente. Além disso, como o sistema prisional brasileiro apresenta altos custos de manutenção, a implementação de medidas sustentáveis, como construções mais eficientes, economia de recursos, retorno financeiro dos materiais reciclados e, entre outras medidas, aumenta a economicidade e credibilidade institucional do Estado, bem como diminui os gastos com o sistema prisional. Ademais, um dos principais benefícios resultantes da implementação de meios sustentáveis no ambiente carcerário é o aumento da possibilidade de ressocialização dos presos, já que o incentivo para a concretização de atividades alavanca a autoestima e o entusiasmo dos detentos. Isso ocorre pois tal fato proporciona condições de aumento da criatividade e empreendedorismo entre os indivíduos ali reclusos, além de ensinar ofícios que eles possam desempenhar após saírem da prisão, garantindo-lhe uma fonte de renda. Por fim, as atividades fomentadas nas prisões podem ser usadas para a remissão da pena dos detentos. De acordo com a Lei de Execução Penal, no seu artigo 126, é permitido que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto possa remir sua pena, por trabalho ou por estudo. Assim, além das formas tradicionais vigentes, a implementação de trabalhos, projetos e estudos que visem garantir um ambiente mais sustentável no sistema prisional, como também na sociedade, deveriam aumentar o tempo de pena cumprida do apenado, algo que estimularia ainda mais que o prisioneiro se engaje em participar dessas atividades. Dessa forma, tais medidas ressaltadas desse documentário contribuem para que os detentos finalmente assegurem o seu direito à dignidade da pessoa humana, não sendo julgados como objetos, mas sim como sujeitos, bem como tornam o sistema prisional mais produtivo e eficiente para a máquina estatal.